Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, episódio 128, que abre a nossa terceira trinca dessa sexta temporada. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Casa das Cuecas, a marca líder em conforto no Brasil, Olgarri e Hypoke, que são os players líderes de food service em São Paulo, e a Lopt, eficiência para os advogados e redução de custos. Muito obrigado então aos nossos apoiadores e ao Rodrigo Junqueira, sócio e CEO do Lefosse Advogados, nosso convidado da vez. Rodrigo, muito obrigado por ter topado participar do Direito de Resposta. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Renato. Super prazer estar aqui nesse canal e nesse podcast tão interessante que você tem conduzido aí com brilhantismo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado e também pelos elogios. Aqui a gente sempre começa com a nossa pergunta clássica sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira muito bem estruturada. Você tem basicamente 30 anos na advocacia, né, ou quase 30 anos, e separadas em basicamente também duas estruturas. O Matos Filho e o Lefosse, onde você administra o escritório atualmente. E teve uma breve passagem que a gente vai falar, né, como secundi na Neo Energia, quando você estava no Matos Filho. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? É um pouco planejada, Renato. Assim, não dá para dizer que ela foi completamente planejada. Acho que as coisas acontecendo meio que naturalmente. Eu, quando me juntei ao Matos Filho, era um advogado júnior normal, conhecendo a prática, iniciando um trabalho num escritório maior, num modelo já full service que o Matos Filho tinha, e fui desenvolvendo a carreira etapa a etapa, vendo quais eram as oportunidades, como eram as possibilidades. Acho que a partir de um momento de senioridade você começa a planejar mais. Então, quando você chega ali em advogado sênior, você começa a olhar, você começa a fazer um cronograma, a ter um pouco mais de planejamento dos passos que você vai tomar, de como as coisas vão acontecer, a conversar um pouco com os sócios que eu trabalhava mais próximos, para também entender perspectiva e planejamento deles e do escritório. Então, eu diria que foi mais planejada conforme eu fui me tornando mais sênior. Antes da gente avançar, né, e você já explicou um pouquinho do começo, talvez não tão planejado, depois você foi planejando de fato, chegou onde chegou. Como que você decidiu fazer direito? Foi uma coincidência do destino, eu diria, porque eu tenho pais médicos e sempre tive na cabeça que eu ia fazer medicina. E vim me preparando quando eu estava no colégio para fazer medicina e para, entre aspas, herdar o que meu pai tinha uma clínica no interior e tinha muito essa cabeça. Na hora do vestibular, eu prestei algumas faculdades para fazer o curso de medicina, acabei não passando, o que foi uma sorte no fim do dia, e em algumas outras faculdades eu prestei direito, e uma delas foi a PUC, e acabei passando na PUC em direito, e conversando com os meus pais na época, era meio indeciso, e meu pai falou, vai, aposta, vamos ver no que dá. Então foi meio assim que eu escolhi direito, assim, não foi um negócio super planejado, foi mesmo uma coincidência, foi também uma sorte / não capacidade minha de ter passado em medicina naquela época, jovem ainda. E aí acabei indo pelo direito, acabei gostando da faculdade e acabei caindo para esse lado aí da carreira profissional. É interessante como as coisas acontecem, como elas devem acontecer. Provavelmente ali quando você não passou nos vestibulares de medicina, você deve ter ficado frustrado, chateado. Pô, por que está acontecendo isso comigo? E aí depois, enfim, você seguiu no curso de Direito e se tornou a referência que é. Mas me chama a atenção porque você fez a faculdade de Direito e concomitantemente você fez a faculdade de Administração na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das principais, se não a principal faculdade na área do Brasil. Como é que foi levar as duas faculdades concomitantemente? Quando que você decidiu que você queria era o Direito e não a Administração? E o que você usou do que você aprendeu na administração na sua carreira jurídica? Legal. Então, dando um passo para trás, né? Quando eu entrei em Direito, eu fazia a faculdade à noite na PUC e no meio do primeiro ano, senti que estava faltando alguma coisa. E conforme eu fui conduzindo o primeiro ano de Direito, senti que eu podia complementar com outro curso, com uma outra capacidade, que aquilo seria legal para, 5 anos na frente. E comecei a olhar e falei, vou tentar administração na GV, e acabei passando. Então, a partir do segundo ano de Direito, eu comecei a cursar também na GV administração.
Foi puxado, eu diria. Foram 4 anos bem puxados, porque eu ia para a GV, a GV era integral, então eu ficava na GV nos primeiros 2 anos o dia inteiro e depois ia para a PUC à noite. Então, tinha uma carga horária e de energia ligada nas 2 faculdades, e virar a chave durante esse período do direito, da administração para o direito. Eram modelos de universidades muito diferentes, então a GV é um modelo que eu diria mais americano, com sala de aula, com chamada, um curso mais puxado, e a PUC é aquele esquema mais universidade. Assim, eu sentia muita diferença entre as 2 faculdades. Então foi difícil, mas enfim, eu diria que foi um preparo para o que vinha ali pela frente, para depois, quando eu entrei no Matos Filho, do nível de quantidade de horas e de dedicação que eu tinha que ter para cursar as 2 faculdades. Depois, quando eu fui chegando no final das 2 faculdades, eu fiz estágio para as 2 faculdades. Então, eu fiz estágio no escritório pequeno de contencioso tributário, na época. E depois fiz um estágio obrigatório também de administração na área financeira para a GV, porque eu precisava fazer. E cheguei à conclusão ali que o meu caminho era mais para o direito mesmo. Obviamente, usando a faculdade de administração para uma área no direito de negócios, que foi para onde eu acabei indo. E isso me ajudou bastante, que é o final da sua pergunta, né? A faculdade de administração e os conceitos que eu tive na GV para trabalhar na área empresarial e com o mercado de capitais, que foi onde eu iniciei a minha carreira no Matos Filho lá atrás, me deu uma vantagem muito grande do ponto de vista de entendimento do que eu estava fazendo, entendimento do negócio dos clientes, estratégia, objetivos, para onde ia, a parte financeira. E em mercado de capitais você lida muito com demonstração financeira, esse tipo de coisa. Então, foi um elemento meio que bem importante, principalmente no começo da minha carreira, para eu desenvolver depois. Não, é muito importante ouvir essa tua experiência, porque a área que você trabalha, e eu sempre sou um crítico com o Tomás do curso de Direito, mas não vamos entrar nessa polêmica agora, mas olha só a diferença que faz, né? Tudo bem que você fez um curso como a GV, né? Mas se tivesse pinceladas do curso de administração, no curso de Direito, a diferença que não faria. E depois, vamos guardar aqui mais pra frente, mas eu quero saber como esse curso te ajudou lá na frente, quando você assumiu como CEO, né? A gente vai falar também um pouquinho de como você chegou na área de mercado de capitais. Eu vou dar só um pequeno corte, porque me chama a atenção um fato que aconteceu lá em meados de 2006/2007. Você foi fazer um estágio fora do Brasil, né, em Nova York, no Davis Polk, um baita de um escritório de referência. Você foi direto fazer esse estágio, né, sem o LLM. Até tem uma grande coincidência, Fernando Meira, né, que é sócio Pinheiro Neto, também fez esse mesmo caminho, né, de escritório sem o LLM. E eu fiz essa pergunta para ele, eu queria ouvir a tua opinião. Primeiro, por que você seguiu esse caminho? Segundo, na tua visão, e principalmente para quem atua numa área consultiva como a sua, o LLM, ele é fundamental? E terceira parte da nossa pergunta, o que você aprendeu nesse estágio que você trouxe de volta e aplicou de imediato aqui no Brasil? Legal. E eu não me lembro a resposta que o Meira deu para isso, então vai ser assim vai ser super honesto e original aqui mesmo. Por que eu não fiz o LLM e fui direto trabalhar? Eu diria que por falta de experiência e uma certa quase arrogância do momento de achar que, como eu tinha 2 faculdades e 2 formações que se complementavam muito, que eu não precisava fazer o LLM. E esse é um grande arrependimento. Eu falo isso lá no escritório quando me perguntam de não ter feito o LLM. Até pelo lado pessoal, de ter vivido uma universidade americana, de ter tido a experiência, de eventualmente ter criado relacionamentos com gente do mundo inteiro que faz o curso de LLM. E também de preparação mesmo. Acho que a universidade americana te prepara diferente do que a universidade brasileira para um determinado papel do advogado americano, que é um pouco diferente do que a gente ainda tem no Brasil. Então, eu me arrependo de não ter feito, mas no momento, enfim, tinha uma série de elementos. Acho que o principal foi esse. E eu decidi conversar lá no Matos Filho e ir direto, tentar direto a vaga num escritório americano. E foi ótimo também. Então, assim, para mim foi uma experiência muito importante para o desenvolvimento da minha carreira depois. Eu acho que você entende um mercado que funciona uma dinâmica completamente diferente. O modo de atuação do advogado americano, método,
como eles fazem as coisas, como eles administram os casos, como eles administram clientes, como eles trabalham muito mesmo sendo sócios nos casos, colocam a mão, gastam muito tempo, entregam o trabalho numa qualidade assim excepcional. Então, quando você volta para o Brasil, você volta muito impactado por tudo isso e começa até a mudar um pouco a sua atuação, tentando espelhar, na medida do possível, no mercado brasileiro, o que você teve de experiência ali. Então, é determinante. E mais na frente, é mais determinante ainda, porque você começa, quando você atinge uma senioridade, já está sócio de um escritório aqui no Brasil, você começa a praticar e a implementar coisas que os americanos fazem nos escritórios que não necessariamente os brasileiros estão acostumados. Então, já são instituições, já não tem a figura do dono nos Estados Unidos. No Brasil, isso está mudando. Eu diria que nos últimos anos a gente mudou muito. Você vê a institucionalização de alguns escritórios, principalmente dos grandes. E lá eles já eram, quando eu fui em 2006. Então você percebe uma dinâmica diferente, uma dinâmica que funciona sem aquela figura do dono, do fundador. As pessoas não estão mais lá. São escritórios de 150, 200 anos. Os fundadores não estão mesmo mais presentes. Melhor que não estejam. Exatamente, melhor que não estejam. Então, é uma experiência muito rica e que muda o jogo para o advogado que vai. Então, assim, você me perguntou da importância disso para a carreira. Eu acho que todo mundo que tem possibilidade, tem a oportunidade de fazer o curso, de trabalhar, ou só de fazer o curso, ou só de trabalhar, vai. Porque é uma experiência que vai moldar o seu caminho indo em frente de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, eu diria assim. Você aprende muito, você cria relacionamentos, você vê métodos diferentes, vê métodos de trabalho, métodos de administração de casos, de administração do escritório, de desenvolver negócio, como eles fazem. Então, é uma experiência única e que é muito importante. E é legal ter a tua visão, né? Primeiro do LLM, da importância, e por que você não fez à época a sua sinceridade, né? Que você trouxe aqui, que é muito legal para o público que está ouvindo. E do estágio, né? Essa experiência no escritório americano. Episódio anterior, eu gosto sempre de conectar, porque a gente está falando aqui com pessoas de sucesso para mostrar como as coisas se cruzam. A gente entrevistou a Simone Musa, que hoje é a CEO do Trent Ross Watanabe, e ela teve uma experiência no Baker & McKenzie, e ela não tinha nem tido vivência em escritório. E foi um choque de realidade para ela. A forma como o americano trabalha é completamente diferente. E ela sofreu muito para se adaptar. Mas uma vez que ela se adaptou e voltou para o Brasil, ela colocou isso em prática. Então, conecta com o que você fala dessa vivência, dessa experiência, né? Seja no LLM, se você tiver oportunidade, seja no estágio ou em ambos, né? Como agrega um retorno para o Brasil. A gente começou falando um pouquinho sobre a tua atuação na parte consultiva, em mercado de capitais, o quanto a GV, né, ajudou, né, dentro da sua trajetória. Como que você caiu nessa área de mercado de capitais, onde você é uma das maiores referências? E como é que esse caminho de mercado de capitais e Matos Filho se cruzaram? Como é que você chegou no Matos Filho? É super interessante essa história também. Assim, parece que você está na faculdade de Direito e pela faculdade de Direito você acaba arrumando e se colocando nos escritórios, indo para estágio ou indo para a carreira de advogado nos grandes escritórios, né? A minha foi ao contrário, né? Eu tive uma aula de tributação de mercado de capitais com o Quiroga, na GV. Olha só que bacana. E o assistente do Quiroga era o Zé Eduardo, que foi manager partner do Matos Filho. E tendo a aula de tributação de mercado de capitais com o Quiroga, eu um dia cheguei nele e falei, professor, eu acho que estou aqui na GV, estou fazendo direito na PUC também, mas queria muito ter uma oportunidade no escritório, como Matos Filho. Então, se tiver alguma vaga, se tiver alguma oportunidade para qualquer área na época, se você puder me ajudar e levar meu currículo, ele, claro, me dá seu currículo, Quiroga, e levou. E tinha uma vaga em mercado de capitais, tinha uma vaga com o Sérgio Spinelli, no time do Sérgio Spinelli na época. E eu fiz as entrevistas, óbvio, referenciado pelo Quiroga, que era um dos fundadores. Já ajuda, né? Era um dos fundadores do escritório. O Zé era assistente, me conhecia também. Então, eu diria que tive um caminho mais fácil no processo de contratação, porque já conhecia os dois lá da GV, tinha dupla formação também. E acabei entrando no Matos Filho por aí. Foi assim que eu caí na área de mercado de capitais. E caí na área de mercado de capitais, eu acho que porque o time de mercado de capitais enxergava já o valor
de ter uma pessoa também com formação em administração e formação em negócios. E o entendimento de demonstração financeira, de contabilidade, e de toda a parte de negócios que o mercado de capitais tinha muito a ver com isso na época. Então, foi meio que por aí que eu caí, não diria que de paraquedas, porque tinha formação por trás, mas de uma maneira diferente, né? Porque foi um professor de direito na faculdade de administração e calhou de ser o Quiroga, né? Assim, dei sorte também de estar com essa figura ali na minha frente e que me ajudou muito. Eu chamo o Quiroga até hoje de professor. Olha que bacana. Porque ele foi meu professor. Não porque ele é um grande professor, mas ele foi, na prática, o meu professor durante 6 meses na GV. Olha que interessante, mais uma vez, como as coisas acontecem, né? Acontecem como tem que acontecer, né? E olha como as coisas se conectaram, muitos anos de Matos Filho, posteriormente Lefosse. Você vem da área de mercado de capitais e a gente vinha conversando, uma das coisas que você mais fez e você pegou um boom, os IPOs. Queria que você contasse pra gente os bastidores, né, dessa área, os principais IPOs que você cuidou, mas não só esses. Eu também queria saber aqueles que deram algum chabu, que você trabalhou em cima, mas que não rolou. Se você puder contar um pouquinho pra gente, vai ser muito bacana. Legal. Então, logo depois de entrar no Matos Filho, né, teve todo o movimento de mercado de capitais no Brasil, a criação do novo mercado na Bovespa na época, agora B3, e em 2004 eu diria que começou de verdade o mercado de IPOs no Brasil. A gente teve um IPO emblemático, que foi um dos primeiros a listar no novo mercado e que eu trabalhei, que foi o IPO da Natura na época, e que foi bem emblemático, porque é uma companhia diferente, é uma companhia com uma pegada e com uma filosofia diferente das outras companhias, e tinha tudo isso envolvido no IPO, a discussão com os acionistas, com a administração, como é que a companhia ia se posicionar, e foi muito emblemática a abertura de capital da Natura. Depois disso, obviamente, trabalhei em praticamente todos os IPOs que saíram no mercado, estando lá no Matos Filho, era um escritório referência em mercado de capitais, então a gente fez muita coisa lá, ainda como advogado, mas eu participei do início do Grupo X. Então eu estava lá no kickoff do IPO da MMX em 2006. Então eu vi muito acontecer tudo no Grupo X e eu era um dos advogados na época que cuidava do Grupo X e tem um relacionamento com os ex-Grupo X hoje em dia que estão aí pelo mercado, espalhados em várias companhias, em posições importantes por conta disso. E passei ali, assim, bons anos. Eu diria que, 8 a 10 anos trabalhando para o Grupo X e vi tudo ali acontecer. Então, é um negócio bem emblemático mesmo. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Ike? Sim, já fiz reunião com o Ike. Como é que é? É diferente, é uma cabeça diferente, é um modo de pensar diferente, muito rápido, enxerga de um outro ângulo. É uma cabeça diferente quando você está do lado dele, muito impressionante. E ainda mais naquela época, né, que as coisas estavam acontecendo de uma maneira muito rápida, com muito sucesso. Então você viu o negócio. A gente chegava nos escritórios do Grupo X no Rio de Janeiro e era uma mini Faria Lima. Tava todo mundo lá. Tinha escritório estrangeiro, tinha todos os escritórios brasileiros, todos os bancos de investimento, todos os bancos de crédito, todos os private equities, investidores internacionais. Era um grande polo de negócios, eu diria, o prédio em que estava o Grupo X. Então, eu acho que isso foi bastante emblemático e me deu uma oportunidade de desenvolvimento como advogado e como advogado de negócios e de ter algumas experiências de ver discussões de negócios na mesa, tanto em M&A quanto em mercado de capitais, porque depois começaram os M&As e como nós éramos os advogados de confiança deles, a gente participou de todos os M&As também. Então, foi uma época assim, muito, muito rica assim, da minha carreira, eu diria. Depois, no boom dos IPOs que veio, assim, participei do IPO da B3, quando eles lançaram, IPO da Mil, teve tanta coisa, Renato. Então, assim, a gente trabalhou em coisas bastante emblemáticas no boom dos IPOs e fez o boom
de 2006, 2007. Depois a gente teve ali a crise de 2008 nos Estados Unidos, em que deu uma boa parada, depois alguns anos de crise e depois o boom de novo na pandemia, né? Então, durante a pandemia, a gente teve um super boom de IPOs, muita empresa de tecnologia listando. A gente participou de quase todos os IPOs das empresas de tecnologia que listaram naqueles anos. É bastante interessante, assim, porque você sempre conhece a companhia, conhece os acionistas, conhece os planos. Depois você participa da execução dos planos depois do IPO. Então, é uma prática que é muito completa. Você vê de tudo, você participa de tudo. Então, eu gosto bastante ainda. Não vejo a hora de voltar. Já que a gente está aí há praticamente 3, 4 anos sem IPOs. E é uma pena mesmo, porque você citou 2 booms, né? E uma parada no meio, a gente tá numa outra parada. Esperamos que seja uma coisa cíclica, que volte, né? Os IPOs, que é um trabalho interessante e completo, como você comentou. Você citou vários IPOs emblemáticos, citou a experiência em trabalhar no Grupo X e com o Ike, que é uma figura emblemática, uma figura, goste ou não goste, é um cara genial, né? Conta pra gente aquele que deu chabu, aquele que não deu certo. Que não deu certo? A gente trabalhou em algumas coisas que acabaram não dando certo, né? Então, deixa eu pensar aqui. Então, assim, a gente trabalhou no IPO de Agrenco, por exemplo, que foi um IPO que saiu, mas que logo depois deu ruim, para usar aqui o jargão mais popular, né? Então, foi um IPO que, assim, dá para dizer que foi um sucesso no começo por ele ter saído, mas logo depois acho que a companhia enfrentou uma série de problemas, né? Um IPO que não saiu, estou tentando lembrar aqui alguma coisa nesse sentido. Você já citou um chabu, né? Mas que foi o chabu, né? O deu ruim depois. Deu ruim aquele depois. Que, de repente, que vazou, enfim, que teve que parar. Você se lembra de algum? Um emblemático que deu até precedentes de CVM foi o de CR2. Então, a gente teve um IPO ali muito problemático depois da precificação do IPO, por conta de alocação de ações em acionistas controladores. Isso até criou uma regra, um precedente da CVM depois. A gente teve o IPO no boom dos IPOs em 2006, o IPO de Elbor, por exemplo, que é uma companhia de super sucesso hoje no mercado imobiliário, mas que teve muita discussão na precificação também, teve muito vai e volta com CVM. Então você tem, assim, CETIP foi um IPO de muito sucesso. Se eu for lembrar, tem tanta coisa, assim, eu prefiro lembrar dos que mais deram certo e que foram sucesso. Mas os que não deram certo ou que teve muito problema, na verdade, te ensina muito, né? Te prepara muito para os próximos, né? Você consegue antecipar problemas, consegue antecipar posicionamentos do regulador, porque é uma transação regulada no fim do dia. Então, os que não dão certo ou que dão muito problema de vazamento ou uma entrevista na época que não podia, né? Era o nosso grande medo, né? Como é que esse acionista, que é uma pessoa tão peculiar, como é que eu vou segurar ele para não dar uma entrevista e falar do IPO dele, vai dar problema na CVM? Então, teve tanta situação interessante de lidar e de aprender com aquilo ali, que foi um negócio bem legal mesmo. Não, e é o que você trouxe, né? Você cria uma casca, você antevê o problema. Se deu um problema neste ponto aqui nesse IPO, peraí, deixa eu olhar no próximo. Exatamente. Então você cria uma casca, isso é interessante. Tem coisas interessantes na tua carreira que te preparam para as subsequentes. Você fala lá do curso de administração que você usou posteriormente. E teve uma outra coisa muito interessante, que enquanto você estava no Matos Filho, você trabalhou como secondina na Energia, que é uma empresa de capital aberto, né? Como é que foi essa experiência do outro lado da mesa? O que você aprendeu na empresa, no departamento jurídico, e você trouxe no teu retorno? E você que vivenciou os dois lados da mesa, o perfil do advogado corporativo é mesmo diferente do advogado de escritório? Que skills que são diferentes? O que eu aprendi, né? Primeiro, acho que a experiência... Eu tive 1 ano, né, numa companhia do setor de energia, e eu era bem jovem ainda e acabei assumindo uma posição de gerente jurídico na holding, que olhava os departamentos jurídicos de todas as investidas, né? Distribuidoras de energia elétrica, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Olha só, primeiro você aprende, como advogado de escritório, as dores dos clientes, né? Então, assim, qual que é o dia a dia no departamento jurídico de uma companhia grande? E é um dia a dia muito difícil, é um dia a dia com muita pressão
É um dia a dia em que você é avisado para provar coisas e para ter ali o famoso carimbo do jurídico da empresa em contratos, em escrituras, numa porção de coisas, com uma pressão de tempo e com uma pressão de quase ser avisado em cima da hora das coisas, para as coisas acontecerem rápido, passarem rápido pelo jurídico. Então, você passa a entender melhor quais são as dores de um jurídico, de uma companhia, de um departamento jurídico. Depois, eu acho que você aprende muito na volta para o escritório a como lidar com o cliente. Porque você entendendo as dores dos clientes, você começa a antecipar coisas e a agir de um modo diferente com o cliente, principalmente do departamento jurídico, para entender, porque você entende, pode se tornar um parceiro dele para lidar com as dificuldades que ele tem internamente dentro da companhia. Você entendendo isso, fica tudo muito mais fácil de você se tornar um parceiro do diretor jurídico ou do gerente jurídico. Então, uma experiência fundamental para mim também, do ponto de vista de como atender o cliente, de atendimento do cliente e de se tornar parceiro do cliente. Então, isso foi muito importante. A diferença de um advogado de escritório para um advogado de companhia, ela é grande no sentido de que no escritório você é um prestador de serviço, então você tem que estar ali o tempo inteiro, ser parceiro e cuidar muito bem do cliente. E o advogado corporativo, o in-house, né, que a gente chama, ele é um advogado que o cliente dele é interno. Então, ele atende a área financeira, ele atende a área de planejamento e controle, ele atende o marketing, ele atende o CEO, ele cuida da governança corporativa. Então, ele precisa ter uma habilidade quase que política para navegar as diversas áreas e os departamentos de uma companhia e conseguir atender interesses diferentes, projetos diferentes, ser um advogado mais generalista, porque ele precisa entender um pouco de tudo e recorrer a um escritório parceiro para alguma coisa específica em que ele precisa de uma ajuda mais específica, que o escritório consiga agregar valor. Então, existe uma diferença grande de habilidade, de como lidar com as coisas. E o advogado de escritório é um prestador de serviço. Então, costumo dizer lá no escritório, né? No momento em que você entende o negócio do cliente primeiro, depois a dificuldade que ele pode enfrentar, os riscos e as dores do cliente, você está pronto para ter um atendimento muito bom ou excelente para aquele determinado cliente. Então, ter passado por isso agregou muito para mim, muito mesmo. Não tenho dúvida, e é bom te ouvir, porque eu tenho para mim que o advogado do escritório ele tem que ter uma vivência no cliente, no corporativo, que é para entender as dores do cliente, né, como melhor atender. É um mecanismo, um modus operandi diferente, mas quando você volta para o escritório, né, você tem uma cabeça diferente, você pensa também um pouco como o teu cliente. Então, isso é muito interessante e bom ver porque você vivenciou isso na pele. Né? Isso. Rodrigo, a gente está chegando aqui na metade do nosso bate-papo. E antes da gente dar sequência, como a gente está gravando na hora do almoço, tem uma pergunta talvez a mais importante do episódio. Você tá com fome? Tô com fome, estamos aqui na hora do almoço, Renato. Então, maravilha, vamos pedir do meu lado. Eu vou pedir, já que eu tô de camiseta preta, que dá aquela enganada, deixa magrinho, eu vou pedir um poke. Você vai de poke ou você vai de salada de algarri? Eu vou de poke, junto com você, vamos embora. A algarri, Raipoke e durum nasceram para transformar a alimentação no Brasil. Juntas, elas formam um oval, uma food tech que quer levar comida deliciosa, ética e sustentável a mais pessoas. Todos os dias, um time de mais de 250 pessoas prepara bowls, pokes, pitas, saladas com ingredientes frescos e bem escolhidos, servindo mais de 40 mil clientes por mês com a ajuda de parceiros e entregadores. Eles nasceram para revolucionar o mercado de food service. Dando sequência aqui, meados de 2010, o mercado jurídico foi abalado, chacoalhou. Você saiu do Matos Filho e migrou para o Lefosse, a época com Carlos Melo, foi um grande choque no mercado, porque o Matos Filho era o Matos Filho, que ainda é hoje, uma grande estrutura, e o Lefosse vivia um momento diferente, né? Pouco tempo depois acabou a parceria com o Linklaters, era uma estrutura menor, completamente diferente, né, da estrutura que é hoje, né, um dos grandes players do mercado. Por que vocês decidiram fazer esse movimento e por que vocês escolheram o Lefosse? Foi uma decisão difícil, eu diria assim. Eu era... Recentemente tinha sido feito sócio no Matos Filho, então era sócio no Matos Filho, e apareceu a oportunidade de um projeto novo. Acho que a gente era muito jovem ainda, eu tinha acho que 32 anos e o Carlos
38, e a gente topou o projeto de implementar uma prática de companhia aberta, de mercado de capitais, de M&A público, num escritório bem menor do que era o Matos Filho na época que a gente chegou no Lefosse. Nós éramos 40 advogados, 45, já somando os 20 que nós migramos do Matos Filho. E numa plataforma diferente, né? Porque existia ainda a cooperação com o Linklaters, com o escritório inglês, que era um projeto diferente para a gente, eu diria. Uma plataforma global, que você conectaria o escritório brasileiro com o escritório de Nova York, Londres e no mundo inteiro. Então, pareceu para a gente, na época, um projeto desafiador, primeiro. Eu acho que a gente tinha gás, né? O gás da juventude ainda, para fazer a mudança e para tentar um negócio diferente, um projeto novo. Foi super difícil, acho que o desafio foi muito grande. Eu costumo dizer que eu era muito jovem, né? Tinha 32 anos. Eu devo ter ganhado de 5 a 7 anos de experiência mais rápido do que eu ganharia se eu tivesse ficado no Matos Filho, porque eu tive que me mexer. Porque eu não tinha uma plataforma, uma estrutura jogando trabalho na minha mesa como eu tinha essa facilidade no Matos Filho. Uma placa local tão forte como era e ainda é mais forte ainda o Matos Filho hoje. Então, a gente teve, e eu especialmente, tive que muito sair para a rua. Sair para desenvolver, sair para procurar negócios, sair para procurar clientes, sair para vender o escritório, para vender a plataforma. Depois a gente, em 2012... teve o término da cooperação com o Linklaters, a gente se tornou um escritório local, independente, como a gente é hoje. E aí tive que sair mais ainda para a rua, fazer mais coisa, assumir mais coisa administrativa, ajudar a desenvolver o escritório, ajudar a crescer, ajudar a planejar. Então, para mim foi uma experiência muito rica. Deu um super medo no começo, vou confessar. Então, assim, eu tava no quentinho, né? No Matos Filho. Eu tava muito confortável, era sócio lá, era um sócio que tinha muita conexão interna, me dava muito bem com as pessoas, me dou ainda muito bem com as pessoas da época. Então, mas resolvi topar o projeto. Foi aquele negócio de fazer um negócio novo, de empreender. Eu acho que eu tenho muito isso, né? Uma pegada meio empreendedora. Acho que isso veio da faculdade, de ver as coisas acontecendo na GV, principalmente. Acho que foi isso, assim... Deu medo no começo, deu muito trabalho, dá muito trabalho ainda, mas é muito recompensador no fim do dia, porque você sair de um escritório que a gente tinha 40 advogados, né? E hoje a gente tem mais de 400, depois de 15 anos, e 70 sócios, e a gente conseguiu construir um modelo full service hoje. Hoje a gente... tá num grupo que a gente gostaria de estar, de escritórios brasileiros, então é muito recompensador. Então, assim, para mim, eu costumo dizer que foi a decisão certa, foi uma decisão super arriscada, eu diria. E tem muito disso, né, na carreira, né? Sim. Se você toma uma decisão arriscada e ela não dá certo, ela impacta a sua carreira inteira depois. Graças a Deus deu certo. E a gente trabalhou muito para dar certo mas foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito bacana no fim do dia. Não, é legal te ouvir. Claro que olhando para trás, Rodrigo, é muito mais fácil, né? Hoje você está num escritório enorme, referência, é o CEO, né? Mas é claro que naquele momento, você sai de uma estrutura colossal como o Matos Filho, referência, e para um Lefosse, como você bem colocou, que com a equipe de vocês não chegava ainda a 50 advogados, né? Hoje vocês estão com quantos advogados? Mais de 400. Mais de 400, vocês já aumentaram mais de 8 vezes em 15 anos, né? Então, assim, olha o que se transformou. Não dava para saber, né? Mas é claro que é mais cômodo você ficar na zona de conforto. Agora, eu sempre falo, quem não arrisca não petisca. Você pode arriscar e errar, mas se você arriscar e der certo, vai dar muito certo. Né? Então, é legal ouvir essa sua experiência, né? E a aposta que você fez à época. Né? Você foi para o escritório já como sócio, né? Posteriormente, você assumiu o cargo de CEO, né? Já está no seu segundo mandato. Mas você assumiu, posteriormente, a duas figuras tão brilhantes quanto você, né? Mas com perfis distintos. O próprio Carlos Melo e o Gustavo Haddad. Como fazer para imprimir a tua cara depois de mandatos com perfis distintos, né? Uhum. E que desafios que você vem encontrando, especialmente quando você compara o primeiro com o segundo mandato? Primeiro, assim, acho que vale dizer que quando a gente termina a cooperação com o Linklaters em 2012, a gente forma um comitê executivo no escritório em que éramos nós três. Então,
O managing partner era o Gustavo Haddad e eu e o Carlos éramos os outros 2 sócios que fazíamos parte do comitê executivo. Então, desde 2012, que eu estou no comitê executivo do escritório com função administrativa, né? Então, discutindo as coisas, planejando, estruturando a estratégia, executando a estratégia e ajudando muito na parte de gestão. Então, eu tive um preparo durante de 2012 até 2021, que foi quando eu assumi como managing partner, com quase 10 anos, de função de gestão no escritório. E sim, eu acho que o Gustavo teve um papel de referência para mim na gestão do escritório muito grande, porque ele foi, no momento do escritório, naquele momento do escritório, uma figura importantíssima do ponto de vista de execução e de condução de tudo que a gente precisava fazer. E para ser sincero, até hoje continua sendo uma referência, e eu diria que quem eu procuro quando dá aquela dúvida, quando dá aquele receio de fazer alguma coisa, é uma voz que ajuda ainda muito o escritório, uma voz sênior, um freio às vezes para mim. Eu sou às vezes um pouco agressivo do ponto de vista de negócio mesmo, e às vezes é bom você ser freado, às vezes é bom você ouvir um outro ângulo, e o Gustavo continua sendo essa pessoa muito importante na gestão do escritório hoje, muito importante para mim, para as coisas que eu faço do ponto de vista de gestão. No momento em que eu sento na cadeira, como você citou, existe um perfil muito diferente das pessoas, né? Eu sou muito diferente do Gustavo e sou muito diferente do Carlos no período que ele passou pela condução da gestão do escritório. E imprimir o seu perfil, o seu jeito de gerir o negócio é muito difícil. Então, assim, mas é muito difícil, e depois você percebe rapidamente que a conversa sincera, transparente, franca, como você comunica aos sócios o que está sendo feito, como está sendo feito, onde você quer chegar com aquilo, para que você quer fazer determinadas coisas, eu acho que é muito relevante. Então, no momento em que você abre um pouquinho o que você está fazendo, como você está fazendo, do jeito que você está fazendo, e começa a comunicar melhor. E eu acho que eu, particularmente, posso ainda melhorar muito na comunicação. Acho que tem caminho e tem desafio para caminhar. Você começa a conseguir imprimir melhor o seu jeito de fazer e o seu perfil. Eles me conheciam também, então eles sabiam que eu ia imprimir o meu perfil, que era diferente do deles. Então eu tive tranquilidade para, cara, vai estar com você, a gente está aqui no comitê executivo para eventualmente te aconselhar e para te frear às vezes, porque você é um pouco mais acelerado mesmo, e me ajudou muito, em especial o Gustavo. E então eu fui imprimindo, fui fazendo as coisas, assim, graças a Deus foram dando certo. Acho que muito com a ajuda de todo mundo, assim, não fui só eu que construí. Eu não teria conseguido colocar o escritório onde ele está sem toda a ajuda de todos os sócios e principalmente do comitê executivo. Então tá lá hoje o Gustavo, e tá lá hoje um grande amigo meu que é minha referência do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, que é o Luiz Otávio Lopes, o LOL. Tá lá comigo também, e eu uso muito o LOL para trocar ideia, para testar coisas, para testar o que eu estou pensando. Então eu tenho muita ajuda, essa é a verdade. Eu tenho muita ajuda de gente muito próxima que está muito perto, e eu consigo acessar muito rápido para discutir as coisas, para ter certeza do que a gente vai fazer do ponto de vista de condução do escritório. Então tem muito meu perfil hoje, e tem mesmo. No primeiro mandato, que é o final da sua pergunta, acho que é um mandato no começo mais de adaptação e transição e de implementação de coisas diferentes e testar coisas diferentes dentro do escritório. O segundo mandato já é um mandato de qual o próximo passo, né? Então a gente já fez muita coisa no primeiro mandato. Qual é o próximo passo? Como é que eu vou preparar o escritório para o que vem aí, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de pessoas, né? Sempre. Outro dia me perguntaram no escritório, numa reunião com os estagiários, o que tira meu sono, né? O que tira meu sono são pessoas, assim.
é um negócio de pessoas. A gente precisa alinhar pessoas, a gente precisa trazer os valores da nossa cultura para as pessoas, a gente precisa ajustar, às vezes, as coisas como elas estão acontecendo em determinadas situações. Então, é um negócio intensivo de pessoas e de gerir pessoas. Então, como a gente faz tudo isso agora, implementando tecnologia dentro do escritório e trazendo a estratégia que a gente tem para nos diferenciar dos nossos concorrentes no grupo que a gente está, acho que é o desafio do segundo mandato e que a gente está agora buscando executar. É muito interessante ter a sua visão, né? Porque, enfim, um escritório de advocacia ele é formado por pessoas, como você bem colocou, tem seus desafios, né? Você falou do mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, e a gente ainda está tentando amadurecer, e estamos, né? Mas tem um longo caminho pela frente, então existem muitos desafios, né? E quando você senta numa cadeira como essa, né, de CEO, sendo que você não é preparado para isso, claro que você teve a faculdade de administração, algumas experiências importantes que certamente te ajudaram, né? Mas você tem que ir aprendendo. E como é que você vai aprendendo? Fazendo, arriscando, testando e usando pessoas que são da sua confiança e que já vivenciaram isso. Então, é muito importante você trazer isso. Um outro grande desafio que a gente encontra hoje é toda a parte de inteligência artificial, de ferramentas, né? Eu queria aproveitar, né, e fazer a pergunta do nosso patrocinador, a pergunta da Lopt, né, para te ouvir efetivamente, né? Como é que é a tua visão? Você e o escritório, né, que são tão afeitos à tecnologia, ferramentas, inteligência artificial, e que estão à frente, né, são precursores. Qual que é a tua visão sobre esse tema, né? O quanto que o avanço da inteligência artificial e dessas ferramentas impactará, se é que já não está impactando, né, no mercado jurídico, em especial nos escritórios de advocacia? Já está impactando, não é mais uma novidade ou algo que vai acontecer, assim, já aconteceu. Então, obviamente que acho que todos os escritórios, inclusive lá fora, tá todo mundo testando muita coisa ainda, testando coisas que aparecem, ferramentas novas, melhorias estão acontecendo nas ferramentas que existem. A gente está testando algumas, tentando entender qual que é o melhor uso das ferramentas que existem hoje e muito conectado à gestão dessas ferramentas, as pessoas que gerem essas ferramentas, para explorar outros caminhos. Então, eu precisava dividir mesmo com as ferramentas. Então, eu preciso fazer isso, mas ela não me entrega ainda. Como é que a gente junto pode colaborar para melhorar e para me dar um produto melhor no fim do dia? Então, tem muito isso. Então, já está aí. Não vai voltar para trás, só vai aumentar. Então, vai mudar a dinâmica do trabalho dentro de um escritório de advocacia. Vai mudar, na minha cabeça, a dinâmica de pessoas dentro do escritório. Então, vai mudar mercado de trabalho para advogado. É uma discussão que tem lá fora essa. Então, você conversa com os escritórios e com as universidades lá fora, eles já estão conectados, mudando o currículo de faculdade de Direito, porque o escritório lá fora chegou à conclusão de que não precisa mais do primeiro ano que a faculdade dá para ele. Ele precisa de uma pessoa que sai de terceiro ano. Então, como é que a faculdade forma uma pessoa de terceiro ano sem ele ter a vivência de 2 anos dentro de um escritório? Então, tudo isso vai mudar. Tudo isso está mudando, tem uma dinâmica diferente e vai impactar direto o negócio. Vai impactar para o bem. Para quem souber aproveitar e usar bem tudo que tem aí de tecnologia, tudo aí que tem de ferramenta de inteligência artificial, a minha visão é muito otimista. A minha visão é de aumento de margem. A minha visão é de hora mais sênior sendo gasta nos clientes. A minha visão é de mais valor agregado, o advogado agregando mais valor para o cliente, e os trabalhos, obviamente, mais braçais, mais burocráticos, mais padronizados, vão acabar sendo conduzidos por inteligência artificial. Não tem muito jeito. É um caminho que já aconteceu, como eu disse. Então, eu vejo muito isso. Em paralelo a isso, eu vejo a gente está investindo muito em como é que a gente trata e usa dados. Então, o escritório de advocacia que não perceber como que se transforma também numa plataforma de dados, e de como isso integra com o negócio do cliente, conecta negócios de clientes, vai ficar para trás. Não, compactuo 110% com a sua visão.
já está mudando, vai mudar cada vez mais, potencializar, e se a gente lutar contra, a gente está fadado ao insucesso, né? Por isso que eu brinquei até do crítico quanto mais as faculdades de Direito. Tem que ter administração, tem que ter economia, tem que ter inovação, tecnologia, tem que olhar para o futuro. As faculdades, elas precisam mudar a grade curricular. Isso é faculdade. Os escritórios, eles precisam sim investir em ferramentas, né? Justamente aqui, a Lopt, o que ela oferece é isso, eficiência para os advogados, redução de custo, porque é essa a visão que você tem que ter. Vai sobrar mais horas, você vai ter mais margem, você vai poder investir de uma maneira diferente. A Lopt é um workspace para advogados com base em inteligência artificial, criada para advogados que buscam otimização de tempo, segurança e organização. Com a Lopt, acelere a análise e revisão de documentos jurídicos e contratos, também processuais, além de simplificar sua gestão financeira. Uma solução completa que vai muito além dos chats genéricos. Tudo em um só espaço de trabalho. Inclusive, quero aproveitar e dar para você testar, você que falou de testar 5 acessos por 30 dias para você conhecer a Lopt, que é uma ferramenta super interessante relacionada à análise de documentos jurídicos, contratos e também uma dor que são as notas fiscais, né? Bater com as regras dos clientes, das empresas, justamente para não ter aquele travamento. Então, legal, obrigado. Vou dar para você esses 5 acessos, depois legal. Você conta o que você achou, o pessoal da Lopt vai entrar em contato contigo. Mas exatamente isso, né? E eu sempre brinco, o mercado jurídico vai mudar? Vai mudar. A advocacia vai mudar? Vai mudar. Mas vai mudar daqui para cá. Vou te dar um exemplo, que você comentou que o escritório precisa investir em ferramentas, em tudo. A gente mudou, no final do ano passado, toda a grade de treinamento do escritório. Já percebendo a mudança na dinâmica da atuação do advogado. Então, quais ferramentas, qual preparação que eu preciso dar para o meu advogado, diferente do que ele tinha antes, justamente para me adequar ao que está chegando de tecnologia, de automação. Então a gente mudou completamente, lançou, e a presença dos advogados nos treinamentos do escritório aumentou 200% na hora que eu mudei a grade. Então você atrai mais gente. Você atrai mais gente, você atrai o melhor. Vai ter, você falou de mudança de grade curricular nas faculdades de Direito, né? Vai ter competição pelas melhores cabeças a partir de agora, por conta de tecnologia, nas faculdades que tiverem, saírem na frente na mudança de grade curricular. Não tenho a menor dúvida. Não é isso, que é o que já acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Sempre falo. Quer saber o que vai acontecer aqui? Olha para os Estados Unidos. Europa também, principalmente Estados Unidos, que está alguns anos na nossa frente, né? Mas é isso, é o que eu falo, o mercado jurídico vai mudar daqui para cá. Então, outro dia fui procurado por uma instituição financeira que queria que a gente fizesse uma posição lá na Sapiro de advogado de regulação de inteligência artificial. Olha que coisa diferente, né? Então, tudo bem, o contencioso de massa vai acabar, mas vai surgir esse tipo de posição, né? Então, coisas novas surgirão e as ferramentas estão aí para nos ajudar, né? Não para roubar nossos cargos. É muito nossa visão também. A Casa das Cuecas, marca de 57 anos de tradição, não é só Casa das Cuecas e Pijamas. Além das cuecas e pijamas com o melhor conforto do Brasil, a Casa das Cuecas oferece também uma linha exclusiva de camisetas pima, bermudas, moletom, sungas, shorts de água, segunda pele, meias e muito mais. Essa minha camiseta é uma Pima Prime da Casa das Cuecas, que além do melhor algodão Pima, tem um tecido mais encorpado, que é mais elegante e formal. Perfeito para quem trabalha com camiseta ou para sair à noite. E eu vou presentear você, inclusive, Rodrigo, ao final do nosso bate-papo, não só com essa camiseta que você pode usar para trabalhar, para passear, para sair, fazer o que você quiser e com a sua família também, mas um pijama para você dormir com o máximo de conforto, já que a Casa das Cuecas ela é líder nisso, né, em conforto, e vai ganhar também uma cueca da Casa das Cuecas, a melhor cueca mais confortável de todas. Obrigado, eu tô ganhando um monte de presente hoje aqui. Você vai sair daqui com 5 acessos, vai sair da Lopt, vai sair daqui com presentes da Casa das Cuecas e vai sair daqui já, espero, chega o nosso almoço que eu tô com fome. Chegando no final do nosso bate-papo, você tem uma carreira, Rodrigo, sólida, né? Como eu comentei, abri falando isso, né? Uma trajetória com passagens por grandes estruturas, com muitos desafios. Você se arrepende de algo? E até onde você quer chegar? Acho que a gente sempre se arrepende de algo, né? Eu comentei aqui um grande arrependimento que foi não ter feito o LLM, né? Por exemplo. Então, acho que sempre tem algumas coisas que a gente se arrepende. Mas acho que o importante é a gente olhar o que está acontecendo agora e o para frente, né? O que passou no fim do dia
já foi, né? Assim, não dá pra gente voltar para trás e refazer, né? Dá, às vezes, para você ajustar, para você mudar um pouco o direcionamento, mudar caminho, mas o que você fez, já fez. Então, acho que eu tenho muito essa visão de olhar para frente, tentar construir, tentar ir ajustando e adaptando. Acho que a capacidade de adaptação é fundamental em qualquer carreira, no fim do dia, mas na carreira do advogado mais ainda, né? Dependendo do cliente, você precisa adaptar para ser um advogado diferente, eu diria. Então, sim, tem arrependimento, tem coisa que aconteceu de uma maneira que poderia ter sido outra, na minha visão. Mas o importante é que no fim do dia, assim, as coisas estão caminhando muito para um lado positivo e está indo tudo bem. Não, que bom. E de novo, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Arrependimentos sempre existirão. Poderia ter feito de um jeito ou de outro. Mas é fato que fazendo de um jeito ou de outro, chegou até aqui, né? Olhando para o futuro, onde é que você quer chegar? A gente quer ser... Acho que a gente quer continuar trabalhando, desenvolvendo carreira das pessoas, dando oportunidade para as pessoas que estão lá com a gente. Obviamente, se manter no grupo que a gente chegou agora de escritórios brasileiros. A gente não tem a pretensão de ser o maior ou o melhor. Eu acho que é tudo muito parecido no fim do dia, do ponto de vista de perfil, do ponto de vista de entrega de trabalho. Talvez o desafio é a gente ser diferente. É a gente ser uma plataforma diferente. A gente dá para o nosso cliente um atendimento diferente, propiciar para o cliente uma experiência diferente, uma prestação de serviços diferentes. Então, é para isso que a gente está trabalhando hoje. Então, manutenção onde a gente chegou e ser percebido como um prestador de serviço jurídico diferente, com outra pegada, com outro atendimento, com outra especialização. Acho que é por aí que a gente está indo do ponto de vista de escritório. Não, muito bacana. Falamos do passado, falamos do futuro, falamos muito da sua carreira, ou seja, da, entre aspas, PJ, mas eu quero saber quem é o Rodrigo na PF. O que você gosta de fazer? Eu hoje gosto de jogar tênis, Renato. Então, assim... Então já temos que marcar uma partida. Vamos marcar. Eu jogo tênis desde criança e agora... E vamos desmarcar. Exatamente. Então, agora, depois de um pouco mais de idade, parei com futebol porque machuca muito. Então... Mesma história aqui. Tô jogando mais tênis de novo. Então, gosto muito de jogar tênis. O tênis dá muito isso que eu falei antes, né? Então, assim, esquece o ponto, né? Que você já perdeu, que você fez um movimento que você não queria. Já foi. E próximo ponto agora, né? Então, jogar tênis. Mas assim, eu na PF, cara, sou o mais simples possível. Pretendo ser o mais simples possível cada vez mais. Acho que a idade vai te dando uma certa experiência de que às vezes o mais simples é o mais legal, né? É o que mais funciona, é o que mais te dá conforto. Acho que quando você é mais jovem, você fica muito, às vezes, deslumbrado com lugares, pessoas e outras coisas. E quando você vai chegando ali nos 50, que é onde eu tô, você acaba percebendo que o simples é o que funciona melhor às vezes, né? Então, é isso. Não tem grandes segredos não sobre mim. Não, less is more, né? O mais simples. Pena que a gente só aprende isso com a vida, né? A experiência, a vivência, são os anos, né? Vamos aqui então para a nossa última pergunta. Opa! Antes de ir para a última pergunta, chegou o que estava nos matando, olha aí. Então, muito obrigado por ter trazido. Chegou aqui o nosso poke. E se você quiser comer um poke do High Poke, se você quiser pedir uma salada, um frango, legumes na Algarri, desconto para você, direito de resposta 15, fácil para você memorizar, direito de resposta 15, 15% de desconto no seu primeiro pedido. Vamos deixar aqui que a gente já vai comer, mas eu queria te fazer antes uma última pergunta, né? Você falou sobre a sua história, trajetória, os desafios, tem vários insights aqui. Sobrou algum conselho para os nossos ouvintes? Eu vou dar o mesmo conselho que eu dei, e aqui acho que tem bastante ouvinte advogado, né? Que eu dou para os advogados lá do escritório, né? Que quando me perguntam isso, e aí, me dá algum conselho? Conselho é trabalhar. É trabalhar muito, assim. Eu não conheço outra forma de desenvolver melhor carreira do que trabalhar, do que colocar a mão, do que estar comprometido, do que gastar muito tempo em escritórios de alta performance, de alto rendimento, porque acaba te abrindo muita porta, acaba aparecendo muita oportunidade, acaba desenvolvendo muito sua carreira, acaba dando muita exposição.
trabalhe, sim. Trabalhe muito, aproveite tudo onde você está, a plataforma que você está, o que ela tem para te dar, se desenvolva, seja curioso, seja inconformado do ponto de vista de quero mais, quero aprender mais, quero estar mais presente, quero ser mais exposto. É trabalhar, Renato, não é complicado. Não, e eu gostei do conselho que você trouxe, porque there's no free lunch, não tem almoço gratuito, só esse aqui, né, que a gente ganhou do Hypoke e do Agarri, né, mas não tem segredo, né, você quer ter sucesso, tem que trabalhar, não tem jeito, não tem atalho, não tem absolutamente nada a não ser focar e trabalhar. Então, obrigado por ter participado desse episódio. Antes eu queria, como eu te disse, fechar e te presentear, né, com Casa das Cuecas. Obrigado, Renato. Se você quiser também comprar Casa das Cuecas, claro que tem desconto para você. Direito de resposta 15, de novo, não tem como esquecer. Direito de resposta 15, 15% de desconto na sua primeira compra, seja na loja física ou na loja online. Super obrigado, Rodrigo. Agradecer você, agradecer os nossos patrocinadores. Foi um prazer enorme te receber aqui no Direito de Resposta. Queria tempos de gravar esse bate-papo. Você tem uma trajetória super interessante, cheia de insights, então fiquei muito feliz de te receber aqui no Direito de Resposta. Foi um grande prazer. Obrigado de novo. O prazer foi meu e foi muito legal ter participado, Renato. Parabéns. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.